Olá galera, sou o professor Iago Pessoa e resolvi fazer essa microaula sobre estresse psicológico no esporte. Espero que seja bastante proveitosa para todos vocês. Bom, primeiro os objetivos dessa aula é que você possa conhecer o conceito de estresse, os fatores que são determinantes para esse estresse psicológico, bem como um instrumento de mensuração específico ao contexto do esporte. Ao final dessa aula, é importante que você tenha a habilidade de descrever o que é o estresse e consiga minimamente aplicar um instrumento para a mensuração do estresse. O conceito de estresse, quando a gente pergunta a uma pessoa, por exemplo, o que é estresse? Geralmente a pessoa associa a algo ruim, mas na verdade o estresse é super necessário na nossa vida. Por quê? O estresse é uma resposta a um estímulo que rompe a homeostase, ou seja, rompe o equilíbrio e exige desse organismo uma adaptação. Vamos entender melhor. Temos aqui um indivíduo e é ele atacado por uma série de estresses. Para que o corpo tenda a se adaptar, tenda a se reequilibrar, ocorre uma série de atividades fisiológicas e psicológicas para lidar com esse agente estressor. Por exemplo, como o aumento do cortisol, que é falado como o hormônio do estresse. O cortisol ele é liberado para que a gente possa fugir ou lutar contra aquele agente estressor. E a gente vai ter dois tipos principais de estresse. O euestresse, que seria um estresse positivo, que vai levar ao aperfeiçoamento das capacidades funcionais. Já o de-estresse é um estresse negativo, que vai levar a um sofrimento físico e emocional, ou seja, vai prejudicar, vai causar uma adaptação negativa neste indivíduo. E as fontes de estresse, ela pode estar relacionada, por exemplo, a uma dificuldade financeira que esse atleta tem. Ele pode levar a um desentendimento com a equipe, com o técnico. São todos os fatores psicológicos que podem levar esse atleta a perceber esse estresse de uma forma negativa e, claro, causar esse sofrimento emocional. Em relação aos fatores que são determinantes desse estresse, um deles é a estrutura da personalidade. E é bom que a gente compreenda que a personalidade são padrões de respostas comportamentais que caracterizam o indivíduo. É muito comum em mesas de debate de futebol, por exemplo, falar: determinado atleta tem personalidade. É claro que ele tem personalidade, todo mundo tem personalidade. Mas que traço da personalidade ele tem mais forte consigo? E essa personalidade ela vai ter 5 traços principais de personalidade, que seria a abertura a experiências. Vai ter um atleta que ele vai ser mais aberto, um atleta mais fechado a novas experiências. Vai ter aquele atleta, outro traço de personalidade, que é a conscienciosidade, que vai ter aquele atleta que é mais responsável, mais organizado. Já um atleta com esse traço menos presente, ele vai ser mais desorganizado, mais irresponsável. Eu vou ter a extroversão, aquele atleta que é mais sociável. Eu posso ter um atleta menos sociável. Amabilidade, que está relacionado à hostilidade e à forma como o atleta é gentil, tanto com os parceiros de equipe quanto com o adversário. E o neuroticismo, que tem a ver com aquele atleta mais calmo, um atleta mais nervoso, que tende a sempre perceber as coisas de forma negativa quando direcionadas a si próprio. E esse estudo aqui da Europe Journal, olha que legal eles fizeram. Eles associaram traços de personalidade à intensidade do estresse e ao controle desse estresse. E eles perceberam que o neuroticismo, esse traço de personalidade, ele está mais associado a uma percepção do estresse mais intensa e também um menor controle desse estresse. Ou seja, não só ele percebe uma intensidade maior de estresse, mas também ele consegue controlar de forma menos... não consegue controlar esse estresse. Já aqueles atletas que têm um traço de personalidade, amabilidade, ele tanto conseguia controlar esse estresse melhor, como ele tinha uma intensidade de estresse menor.
mostrando que o traço de personalidade é um fator determinante de como esse estresse vai agir no indivíduo. E aí, quando você pega atletas que têm esses traços mais fortes, são mais hostis, são menos empáticos, geralmente ficam constrangidos quando desempenham mal, a gente vai dizer que eles têm uma menor estabilidade, ou seja, a gente vai dar estresses semelhantes e esse atleta ele pode responder bem, a outro momento ele já responde mal, mesmo mantendo um estresse, um nível de estresse semelhante. Ou seja, eles são menos estáveis, ele tem uma estabilidade menor ao estresse. Aquele atleta que num jogo ele está super bem, no outro jogo ele quer brigar com o adversário, ele não consegue controlar muito bem o estresse, por exemplo, o estresse da competição. Outro fator, um fator determinante é a estrutura da motivação. E percebam que motivação são os fatores que levam a pessoa a se comportar ou agir de modo que ela busca atingir um determinado algum objetivo ou alguma satisfação. E esse fator pode ser tanto direcionado ao ego, que seria uma busca de uma importância pessoal, por exemplo, aquele atleta que quer ser o melhor do time, quer ser o melhor do campeonato, quer ser o artilheiro, ele dá uma demasiada importância sempre ao êxito. E tem aquele atleta que é mais direcionado ao desenvolvimento ou direcionado à tarefa. Ele se importa em aprender uma nova jogada, em aprender uma técnica diferente, ele se importa mais com a progressão dele e menos em comparação às outras pessoas. Nesses dois tipos, as pessoas que têm uma motivação mais direcionada ao ego, elas têm uma estabilidade emocional menor, visto que o desempenho numa competição é muito variável. Então elas tendem a ter uma estabilidade emocional menor. Já as pessoas que são mais direcionadas a tarefas, elas tendem a ser mais emocionalmente mais estáveis. E quando a gente pega esses fatores, as pessoas que têm uma motivação mais autônoma, ou seja, não depende de coisas mais externas, ela está mais ali por valores internos e prazer, elas têm um menor nível de ansiedade, elas conseguem controlar melhor o estresse e tem também uma maior resiliência. Já as pessoas que a motivação é mais impulsionada por recompensas ou por pressões externas, geralmente elas percebem esse estresse e têm um menor controle desse estresse, podendo levar até um transtorno de ansiedade. A estrutura da atividade esportiva também é um fator muito importante, porque quando a gente pega, por exemplo, o esporte como uma corrida um sprint de 100 metros e pega uma maratona, obviamente que aqui o atleta ele tem uma pressão, um estresse muito grande, porque ele sabe que se ele queimar a largada, ele vai perder a corrida, e se ele não largar tão rápido, ele não vai conseguir se recuperar, ao ponto que quando a gente pega uma maratona, tem outros fatores de estresse, como por exemplo, cumprir o percurso, pode acontecer algo inesperado no percurso, mas aqui o atleta ele sabe que ele pode recuperar ao longo da corrida, há um fator estressante um pouco menor do que quando a gente compara uma corrida de 100 metros. Além disso, tem a ver também com o tipo de esporte, principalmente direcionado aos objetivos. Porque quando a gente pega esporte, por exemplo, como boxe, que tem um contato muito forte, e compara, por exemplo, a vôlei, que você não vai ter nem contato, é óbvio que isso vai gerar um estresse maior nesses atletas. Porém, a estrutura do grupo é algo que não tem nos esportes individuais, que também compromete, ele também é um fator que vai ser determinante para esse estresse, com um fator de estresse no atleta, já que ele tem que lidar com os companheiros de equipe, tem que lidar com o próprio treinador, isso acaba também sendo uma fonte de estresse. Além disso, tem os fatores situacionais, que são mais difíceis em alguns casos de controlar, como por exemplo, jogar em casa ou jogar fora, geralmente o estresse de jogar em casa é menor, o local de jogo, por exemplo, em alguns esportes que a quadra ela pode variar, então às vezes o local de jogo, o clima, às vezes o atleta faz um determinado esporte que é ao ar livre, então pode ser que chova, ele acaba isso gerando um estresse. O próprio adversário, de perceber o adversário como algo invencível,
coloquei até a imagem aqui de Davi contra Golias, de você começar a imaginar um adversário muito superior, isso acabar sendo uma fonte de estresse, quando na verdade é um adversário super compatível ao nível de habilidade, mas não depende do que é, mas sim a percepção que é criado o que é criado por esse atleta. E próprias modificações de planejamento, por exemplo, vai de ônibus para a competição, ônibus quebra, ou então ia um dia antes para a competição, aconteceu algum problema, só vai poder ir no dia do jogo. Todos esses fatores que modificam o planejamento pode ser uma fonte de estresse e fazer com que o atleta tenha que se esforçar para conseguir atingir uma estabilidade emocional. Uma sugestão que eu deixo é assistir esse documentário chamado Sprint. Ele é disponível na Netflix, em que eles acompanham vários corredores de alto rendimento. Eles são corredores de 100 metros. Então é bem interessante assistir esse documentário, principalmente quem não tem acesso ainda a atletas de alto rendimento. Então, por meio desse documentário, você vai conseguir perceber a estrutura da personalidade, fatores situacionais, estrutura da atividade esportiva e a estrutura da motivação. A única coisa que você não vai conseguir ver tão fortemente é a estrutura do grupo, já que, como é um esporte individual, não é tão direcionado à estrutura do grupo. E é bom que você passe a assistir buscando identificar nesses atletas a personalidade que cada um tem. Vai ter vários atletas da Jamaica, atleta italiano, atleta dos Estados Unidos, tentar identificar essa estrutura da personalidade, os fatores situacionais que modificam, vai correr em um lugar mais quente, correr em locais que ele não gosta tanto. Tente identificar esses pontos à medida que você vai assistindo a série. Uma ferramenta útil para que a gente possa controlar o estresse, principalmente os sintomas que está causando no atleta, essa ferramenta é chamada de Dauda. O método indica que ela deve ser usada ao final de cada semana de treino. Se o atleta treina de segunda a sexta, você pode utilizar sempre na sexta-feira. Ele vai ter duas partes. A parte A seriam fatores de estresse e a parte B são os sintomas de estresse. Então o atleta vai marcar lá pior que o normal, normal, melhor que o normal. E entre os fatores de estresse eu vou ter todos esses fatores aqui. Quem é do treinamento esportivo costuma buscar interpretar o estresse causado principalmente pelo treinamento, pelo esporte em si. Mas tem outros fatores que são muito importantes, como por exemplo o sono, o clima, a relação com os amigos. Tem atleta que ele ainda é atleta escolar, ou ainda faz faculdade, ou ainda tem que trabalhar para se manter no esporte. A própria dieta para atletas, por exemplo, de luta, que está controlando bastante a massa corporal. Então você consegue identificar os fatores e aí tentar recomendar. Por exemplo, se um fator que está causando um estresse muito maior que está pior que o normal, por exemplo, pode ser que você seja necessário fazer um ajuste no planejamento do treinamento. Mas se está relacionado, por exemplo, ao sono, você pode tentar estratégias para limpar esse sono. Por exemplo, parar de usar rede social até umas 9 horas. Você pode buscar estratégias para tentar ajudar esse atleta. Então essa ferramenta é muito útil, tanto para treinadores como para psicólogos de esporte. É claro que psicólogos de esporte, como ele geralmente tem sessões com esse atleta, ele além desse instrumento, ele ainda pode utilizar a própria entrevista, a própria conversa que ele tem com o atleta. Mas essa também é uma ferramenta bastante útil e bastante objetiva para identificar tanto os fatores quanto os sintomas de estresse. Bom, além dos artigos que eu citei, essa foi uma das referências que eu utilizei para fazer essa aula. Espero que tenham gostado e caso queira acompanhar nas minhas redes sociais, esse é meu Instagram e estou sempre postando coisas por lá também. Obrigado por assistir até aqui e se você gostou, deixa um like aqui embaixo e segue o canal. Até a próxima aula.